E aí, pessoal, como passar a semana? Vamos para mais uma aula hoje, né? A aula de noção de função. Esse assunto, nós já conhecemos ele, ok? Esse assunto, ele é um assunto que ele vem, que ele é obrigatório ser visto lá no nono ano, a questão de função. E a gente vai estar dando uma revisada, conhecendo algo novo, certo? Só que hoje, na aula de hoje, nós vamos trabalhar apenas a noção de função. Vamos também ver domínio, contradomínio, imagem de uma função. Observem que esses termos, eles não são novos para a gente. Nós já conhecemos ele, né? E aí, essa função, ela faz parte do currículo dos parâmetros curriculares do Estado de Pernambuco, né? Do campo e eixo, álgebra e função. Nós temos aqui, ó, o conteúdo aqui, a questão de função linear, proporcionalidade aqui, domínio de validade das funções, intervalo de crescimento e aqui as expectativas, ok? E aí começamos a falar sobre função. A noção de função. Dados os conjuntos A e B, o conjunto A 0, 2, 4 e o conjunto B 0, 3, 5, 6, 7 e 8, e seja a relação de A em B dada pela seguinte equação: y igual a x mais 3, com x pertencente a A e y pertencente a B. Em aulas passadas, lá na escola, nós conversamos sobre a questão de que um par ordenado, vamos lembrar, um par ordenado, o primeiro valor sempre é da reta x e o segundo valor sempre é da reta y. E aí eu tenho dois conjuntos, A e B, certo? E se nós colocássemos em uma tabela aqui, olha, eu tenho os valores de A, que são os valores para x, 0, 2 e 4, e os valores de B, que são os valores de y, 3, 5 e 7. E aí ele me diz que a relação é dada pela seguinte equação: y igual a x mais 3. Isso quer dizer que nós vamos fazer aquele método da substituição. Aonde tem x, eu vou colocar o valor dele, certo? Nesse primeiro caso aqui, y é igual a x, que vale 0, 0 mais 3, 3. Já x aqui vale 2, 2 mais 3, 5, 4 mais 3, 7. Montando um diagrama de Venn, observe que para cada elemento do primeiro conjunto, que no caso o conjunto A, eu tenho aqui no conjunto A 0, 2 e 4, e o conjunto B todos os elementos, olha, 0, 3, 5, 6, 7 e 8. Mas as setas foram ligadas apenas para alguns elementos de B, né? Já vou adiantando algo que vai vir daqui a pouco, a questão de domínio e contradomínio, para a gente ir se familiarizando. E também para mostrar, para a gente entender o que realmente é uma função, né? Para ser função, para que dois conjuntos, para que aquela relação ela venha a ser uma função, os elementos de A, vamos ver agora no segundo exemplo daqui a pouco, mas os elementos de A, ele não pode sobrar sem estar relacionado a algum elemento em B. Observe que quando x foi 0, utilizando a fórmula aqui, a equação aqui, quando x foi 0, a relação dele foi com quem? Com 3. Então ligamos para 3 aqui. 0, 3. As setinhas ficaram erradas, mas é 0, 3, 2, 5 e 4, 7. A setinha aqui do 0, me perdoem aí, ficou errada. É 0, 3. Então, quando x foi 0, né? Y foi 3. O par ordenado é 0, 3. O outro par ordenado é 2 e 5. O outro par ordenado é 4 e 7. Certo? Observando o diagrama e a tabela acima, concluímos que todos os elementos de A estão associados com algum elemento de B. Ok? Todos os elementos de A foram associados ao elemento de B. Cada elemento do conjunto está associado a um único elemento de B. Quando as duas condições acima são satisfeitas, dizemos que a relação de A em B é uma função de A em B. Para ser função, minha gente, ó, o primeiro conjunto, não necessariamente A, né, mas o primeiro conjunto, ele não pode sobrar elementos. E para cada elemento daquele conjunto, vai partir uma flecha para o outro. Mas cada elemento do primeiro conjunto, ele só pode estar associado uma única vez ao elemento do segundo conjunto. Por isso que ele é o domínio. Vamos ver o segundo exemplo aqui.
Dados os conjuntos A e B, seja a relação de A em B dada pela seguinte equação: y igual a 2x, com x pertencente a A e y pertencente a B. Foi feita a tabelinha aqui. Observem que nós colocamos aqui a equação, os valores de x que estão aqui em A, e vamos observar quais os elementos de B que vão receber as flechas, né? Então, como aqui a minha equação diz que y é igual a 2x, quando a gente tem um número e uma letra, um pertinho do outro, entre eles nós temos uma multiplicação. Então eu tenho aqui y igual a 2 vezes 0, porque o valor de x nesse momento aqui é 0, então 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 4, 8. Observe que, vejam, 0 eu liguei para 0 e 4 eu liguei para 8. Só que o conjunto B, ele não disponibiliza o elemento 4, certo? Ele não tem o elemento 4. Logo, aqui, o elemento 2, ele está sobrando. Ele não tem para quem ligar. Ele não tem uma correspondência no segundo conjunto. Logo aqui, observe que diferente do primeiro exemplo, nesse aqui, ó, o primeiro conjunto está sobrando o elemento 2. Observando o diagrama e a tabela, concluímos que, observem, o elemento 2 pertence a A, mas não se relaciona com nenhum elemento de B. Portanto, a primeira condição não foi satisfeita. Logo, dizemos que a relação de A em B não é uma função de A em B, certo? Logo, dizemos que a relação A em B ele não é uma função. Por quê? Porque os elementos aqui, observando sempre, por isso que ele é o domínio, que o primeiro conjunto aqui ele não está relacionado, o elemento 2 ele não tem relação com, ele não se relaciona com nenhum elemento do segundo, porque eu teria que, pela equação aqui, eu teria que estar ligando o 2 para o 4, só que o segundo conjunto ele não tem o elemento 4, logo o 2 está sobrando. Vamos ver aqui outro exemplo. Dados dois conjuntos A e B, e seja a relação de A em B dada pela seguinte equação: y igual a x menos 1, com x pertencente a A e y pertencente a B, né? Observem aqui, ó. Fazendo aqui a tabelinha, eu coloquei aqui os elementos de x e vou ver aqui quais são, para quais elementos. Quando eu resolvo a equação aqui, substituindo, quando a gente resolve, a gente descobre quais são os elementos do primeiro conjunto que vão se relacionar com os elementos do segundo conjunto, certo? Então aqui, fazendo o nosso diagrama, ó, observe que 0, eu tenho aqui y é igual a x menos 1, logo 0 menos 1 é menos 1, e eu tenho uma relação com menos 1 aqui, certo? O 2 e 1, eu tenho uma relação com 1, e o 4 eu tenho uma relação com 3. Aí, isso aqui a gente pode concluir que todos os elementos de A estão associados a algum elemento em B, né? Cada elemento do conjunto está associado a um único elemento em B. Observe que, para ser função do primeiro conjunto de cada elemento, ele só pode se relacionar uma única vez com o elemento em B. Ele não pode ter mais de duas flechas saindo dele, certo? E também não pode sobrar, como sobrou lá o 2, certo? As duas condições acima foram satisfeitas, então a relação de A em B é uma função, né? Logo, a função y igual a x menos 1 desta relação de A em B, eu posso dizer que ela é uma função. Dados os conjuntos aqui, olha, eu tenho o conjunto A e B, o mesmo esqueminha, ó. Seja a relação de A em B dada pela seguinte equação, com x pertencente a A, y, a B, eu tenho aqui, ó. Observe que x, 0, a raiz de 0, 0. 4, a raiz de 4 é mais ou menos 2, porque tanto faz mais 2 elevado ao quadrado ser 4 e menos 2 elevado ao quadrado ser 4, né? E aqui a raiz de 16 é mais ou menos 4 também. Eu tenho aqui, observe que do elemento 0, eu tenho uma setinha, 0.
certo? Mas o elemento 4 aqui, ele tem dois valores, ele tem o menos 2 e ele tem o mais 2. O 16, ele tem o menos 4 e o 4. Observe que o elemento 4 teve duas relações. Ele teve dois elementos, ele se relacionou com dois elementos, com o menos 2 e o 2. E o 16, ele também se relacionou com dois elementos, com o menos 4 e o 4. Por isso, aqui a gente está observando, todos os elementos de A estão associados a um elemento em B. Sim, mas os elementos 2 e 4 estão associados a dois elementos de B. Com isso, né, por conta disso, eu digo que a relação A em B não é uma função, certo? Então aqui nós temos a relação, isso sim é uma relação, mas nem toda relação ela é uma função, certo? Ok? Vamos para frente, vamos continuar aqui. E aí eu tenho a anotação, ó. Certo? Nós podemos substituir o y na escrita da equação por fx. Exemplo, y igual a 5x pode ser escrito como fx igual a 5x. Esse y ele vira o fx, né? Ele pode ser escrito para me dizer que é uma função de A em B. E aí vamos falar sobre o que é o domínio, a imagem e o contradomínio de uma função. Adiantando já para que a gente possa entender melhor, antes de começar aqui as figuras. O domínio é o primeiro conjunto, certo? Ele que domina. Por quê? Porque é nele que está dizendo se aquela relação ela é uma função. Ok? Então o domínio ele é o primeiro conjunto. Por quê? Porque ele que domina. Se sobra elemento nele, ali não é uma função. Se um elemento dele se relaciona com mais de um elemento em B da segunda, ali também não vai ser uma função. Por isso que ele é um domínio. O que é o conjunto imagem? O conjunto imagem são os elementos do segundo conjunto que receberam as flechas. E o contradomínio são todos os elementos do segundo conjunto, independente de ter recebido flecha ou não. Então a gente diz que o domínio é o conjunto A, o contradomínio é o conjunto B e a imagem são os elementos de B. Por isso que a imagem ela é um subconjunto do contradomínio. Ou seja, eu vou tirar a imagem de dentro do contradomínio. Certo? Olha, dados os conjuntos aqui A e B, e seja a relação dada pela seguinte equação, x mais 4, com x pertencente a A, y a B, como já foi bem discutido, se fizermos a tabelinha, vocês vão ver o quê? Que 0, vamos estar ligando ele para 4, porque 0 mais 4 é 4, né? 2 mais 4 é 6, eu vou estar relacionando ele aqui a 6, e 4 mais 4 é 8. Pegando a equação aqui, certo? Então aqui eu tenho, olha, a relação A em B é uma função, perfeito, porque aqui nenhum elemento de A sobrou, todos tiveram uma relação com o segundo conjunto, certo? E também eles tiveram relação apenas com um único elemento, certo? Eles tiveram aqui, e já que isso aqui é uma função, já que descobrimos que isso aqui é uma função, nós vamos analisar aqui que o primeiro conjunto é o domínio. Logo eu digo o quê? Que o domínio da função y igual a x mais 4 é o conjunto A. Portanto, o domínio é 0, 2 e 4 de domínio aqui. A imagem da função de y igual a x mais 4 é 4, 6 e 8. Por quê? Porque são os elementos do segundo conjunto que receberam as setas. Ok? Então 0 recebeu a seta de 4. Aliás, perdão, 4 recebeu a seta do 0, né? 6 do 2 e 8 do 4. Então aqui, os elementos do segundo conjunto que recebem as setas, a gente diz que eles são a imagem. Já o contradomínio da função, eu tenho aqui, ele é formado por todos os elementos do segundo conjunto, né? Portanto, o conjunto imagem está contido em B. Então, quem é o contradomínio? É 0, 3, 4, 6, 7 e 8. Outro exemplo aqui, olha. Dados dois conjuntos A e B,
e seja a relação de A em B dada pela seguinte equação: y igual a 3x com x pertencente a y a b, encontre o conjunto imagem dessa função. Então ele só quer que a gente encontre esse conjunto imagem. Então quais são os elementos do segundo conjunto que vão receber as flechas? Né? Então aqui o conjunto imagem, observe que não foi feita a tabelinha, mas eu tenho aqui 0 é 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 4 é 12. 0, 6 e 12. 0, 6 e 12. Logo, aqui a gente está observando como a questão ela não quer que eu faça muita coisa, ela só quer que eu encontre o conjunto imagem. Eu só coloquei aqui para ilustrar o diagrama de Venn, mas se fizermos direto também vamos encontrar, ok? Não preciso fazer o diagrama de Venn. Eu coloquei para que fique de uma forma ilustrativa, fique melhor para que nós possamos entender. Já eu tenho aqui, ó, observe, uma equação de segundo grau. Certo? Ó, dada a função, né, de conjunto dos números reais, definido como fx igual a x ao quadrado mais 3x menos 16. Calcule os valores de x para que a função tenha a imagem fx igual a menos 12. Né? Fx igual a menos 12, ou seja, quer dizer que fx, lembra que fx é o valor de y. Se eu quisesse que x aqui fosse substituído, eu teria colocado ele aqui dentro do parênteses. Mas aí lembra que nós vimos que lá na notação que eu posso substituir o fx por y, quer dizer que aqui será menos 12. Observe, eu tenho aqui na resolução, ó, pegando aqui a equação, né? Mais fx é igual a menos 12, logo eu tenho aqui menos 12 igual a x ao quadrado mais 3x menos 12. Vou colocar o 12 que está vou colocar ele aqui, ó, ele está negativo, ele passa positivo. Eu tenho aqui x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. Temos uma equação de segundo grau. O valor de A 1, o valor de B 3 e o valor de C menos 4. Podemos resolver por soma e produto, que já falei em sala, que é relação de Girardi, né? Que eu ainda não venci vocês, mas a gente vai, quando voltarmos, trabalhar bem muito a relação de Girardi, para quem não viu, mas para quem não viu nos anos anteriores, que vem acostumado a trabalhar com Bhaskara e com Delta, que dá do mesmo jeito, o mesmo resultado. Mas aí a relação de Girardi, quando fazemos pela relação de Girardi, nós ganhamos tempo, né? Mas aqui eu coloquei por Bhaskara, certo? Para a gente entender aqui, olha, x igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2 vezes a, que é aquilo sobre 2a, né? E resolvendo a equação todinha, se quiserem aí, resolvendo ela todinha, eu encontro que o x' é igual a 1 e o x duas linhas é igual a menos 4. Portanto, x é igual a 1 ou x é igual a menos 4. Certo? Então, ele só quer que eu calcule os valores de x. Encontrei. Vamos falar um pouquinho também sobre domínio de uma função. Vamos ver os detalhes, né, de algumas funções que podem ou não ter relações. Nesta seção estudaremos em detalhes domínios de algumas funções que podem ter ou não restrições em relação aos números reais. Eu tenho aqui, dada a função aqui, x mais 2, qual o domínio dessa função? Então eu quero saber qual é o domínio. Observando a função acima, vemos que qualquer número real pode ser usado sem causar problema à função. E nenhum intervalo foi enunciado na questão, portanto, o domínio é conjunto dos números reais, ou seja, todo número real. Ele não me dá nenhuma restrição, então qualquer número que eu colocar, ele será domínio dessa função. Como os números reais eles são infinitos, como sabemos, né? Então, e não tem nenhuma restrição, colocamos aqui que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, certo? Tem outro exemplo. Dada a função aqui 3x mais 7 com os seguintes intervalos, 2
é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. A questão de intervalos, sabemos como resolver isso aqui por intervalo. Eu sei que 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Quais são os elementos desse conjunto? 2, 3, 4 e 5. Lembram disso? Vimos intervalos, né? Então, qual é o domínio dessa função? Eu já respondi, né? O domínio dessa função. Olha, observe a função acima. Observando a função acima, vemos que nem todos os números reais podem ser usados na função. Os que podemos usar são somente aqueles do intervalo de 2 a 5, incluindo os próprios, pois se trata de um intervalo fechado em ambas as extremidades. Intervalo é um assunto que nós já vimos esse ano, né? Então aqui eu sei que ele está fechado no 2 e ele também está fechado no 5. Quando o intervalo está fechado, quer dizer que o elemento pertence, né? Então aqui eu tenho, olha, o domínio dessa função é x pertence ao conjunto dos números reais, tal que 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Ok? Temos aqui mais um exemplo. Dada a função aqui, 5x menos 8 sobre x menos 3, qual é o domínio dessa função? Observem aqui, né, que... Observando a função aqui, vemos que qualquer número real pode ser usado, com exceção do 3. Por quê? Se eu coloco 3 aqui no lugar do x, lembrando que o domínio são os valores de x, que são os valores do primeiro conjunto. Eu não posso colocar o 3 aqui, vou explicar por quê. Porque se eu coloco 3 menos 3, eu tenho 0. Como denominador da fração, como toda fração indica uma divisão, e que esse denominador ele vira divisor, e sabemos que não podemos dividir por 0, se eu coloco 3 aqui, eu vou ficar 3 menos 3, 0. Então eu não posso dividir por 0. Então observe que, com exceção do número 3, porque este vai zerar o denominador. E nós sabemos que nenhum número real é divisível por 0. Portanto, o domínio dessa função ele será aqui, olha, x menos 3 diferente de 0, tem que ser o conjunto dos números reais, tal que x ele tem que ser diferente de 0. Qualquer número que for diferente de 0 é o domínio dessa função, certo? E aí, pessoal, deem uma olhada no livro de vocês. Nós temos também esse assunto no livro, certo? Função. Deem uma olhada. Logo vou estar passando as atividades do livro para a gente fazer sobre esse assunto, a questão de função, ok? Qualquer dúvida, Facebook, né? Temos aqui o Instagram, podemos entrar lá pela nossa sala de aula do Google, certo? Aproveite e façam as atividades que vai estar no material em PDF. Tem atividade no material em PDF para ser feito, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.